Fala pessoal, tudo beleza? Com muita alegria e prazer que estamos aqui nessa noite para bater um papo bem franco sobre um assunto bastante poderoso que é a paternidade. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou Luciano Rosa, sou pastor da Arca Church e para nós é um prazer, é uma alegria poder estar falando daquilo que o coração de Deus hoje está palpitando para essa geração. Antes de nós começarmos a falar, te inscreva no canal, aperta o sininho aí, lá, toca lá, faz alguma coisa acontecer, porque vai ter muito material bom nesse canal. Tenho o prazer, o privilégio e a alegria de estar gravando o primeiro vídeo para esse canal que vai ser um sucesso no Brasil e no mundo. Nosso assunto nessa noite, como nós já falamos, é paternidade, um assunto extremamente importante numa geração que nós temos ah, percebido que não consegue entender a paternidade, não tem recebido paternidade, e os frutos são desastrosos para essa geração. O livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo 17, diz que eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem está falando essa fala? Essa fala vem de, na verdade, Deus confirmando, a sua paternidade para com Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Então aqui Deus deixa bem claro que ele era pai de Jesus, ele tinha prazer nessa paternidade, ele tinha prazer no seu filho. E a gente aqui no Brasil, vamos falar da nossa terra, da nossa nação, o Brasil hoje ele deixa dados muito negativos em relação à paternidade. Talvez eu poderia começar falando outras coisas, mas eu quero falar um pouquinho dos dados que o Brasil nos mostra em relação à paternidade. A gente percebe que 90% dos meninos de rua são precedentes de famílias sem pai, 85% de todas as crianças que apresentam desordem de comportamento são de lares sem pai, 80% dos estrupadores são de lares sem a presença do pai. Veja que a paternidade ela fala muito alto, E tantos outros dados que eu vou ler mais alguns aqui. 75% de todos os jovens que estão em centros de recuperação de drogadição são jovens que não têm ou não tiveram a presença do pai em casa. 71% de todos os jovens que deixam a escola são aqueles que não têm o pai em casa. Veja, e são dados que a paternidade grita altíssimo aqui. Vou falar só mais um dado: 70% dos meninos que estão em centrais de aprisionamento, de adolescentes, que nós chamávamos de FEBEM, são de famílias sem a presença do pai. Ou seja, a paternidade no nosso tempo está fazendo e deixando um estrago imenso na sociedade. O Brasil tem 30% da sua população sem o nome do pai na identidade. Isso aqui é um dado muito alto e é o que a gente tem percebido na vida das famílias. Ou seja, a grande maioria, às vezes, os pais estão vivos, mas não estão em casa. E às vezes estão em casa e não estão cumprindo o seu papel. Já na América, nos Estados Unidos da América, 90% dos presos americanos vieram de orfanatos. Ou seja, tiveram pais, mas não foram por ele cuidados, ou seus pais não estavam em casa. Agora, o que acontece quando não tem um pai dentro de casa? O que acontece quando tira-se um homem, tira a paternidade dentro de casa? Meu irmão, os resultados são desastrosos. Olha só isso aqui. Quando um pai é removido de uma casa, os homens se tornam violentos, as mulheres rebeldes e desesperadas por atenção. E é o que nós vemos na sociedade hoje, mulheres desesperadas. Os homens se tornam disciplinados, os filhos se tornam indisciplinados, eles não sabem o que fazer e a família se quebra. A família, na verdade, literalmente vem a falir, e é isso que a sociedade enxerga hoje. Uma família falida, mas não é esse o propósito de Deus para a família. A família, ela nasceu no coração de Deus. O livro de Gênesis já nos conta lá nos primórdios, no início, lá no princípio, falando de família, que o homem e a mulher deixaria sua casa e se uniriam e se tornariam uma só carne. Então veja que família é um princípio de Deus. Mas o assunto não é esse, hoje é paternidade. A gente vê aqui o tão desastroso é quando o homem sai ou deixa de uma casa. E diante disso, o que acontece? Se abre a liberdade
para um novo estilo de família, principalmente apoiado pelas comunidades LGBTQI+, com 2 pais, 2 mães, né, levando os filhos a entenderem que não precisam realmente dos pais cumprindo os seus papéis, né? A mãe tem o seu papel, o pai tem o seu papel extremamente necessário. Por exemplo, o pai, o seu papel é provisão. O pai, seu papel de proteção. O pai, ele promove, é ele que cria a identidade da família. O seu último nome, por exemplo, você que está me assistindo aqui, qual é o seu último nome em todo o seu nome completo? O meu é Luciano da Rosa. O Rosa vem de quem? Do meu pai e da minha mãe? Vem do meu pai. Ou seja, o homem destinando a família. Por exemplo, o esperma do pai determina o sexo da criança. Agora tu pensa, tira um pai de uma casa, é o que temos hoje, uma grande crise de identidade mundial. E aqui nós poderíamos falar de outros dados que a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, né, nos mostra. Vou falar só um aqui, tá? Em 2019, o índice de crianças apenas com o nome da mãe no registro civil cresceu cerca de 5,5% a 5,9%. E ele só foi crescendo em 20, foi para 6, 21, né, foi a 6,13 e agora não temos os dados desse ano, mas ele não para de crescer o nome, sem o nome do pai no registro das crianças. Ou seja, a paternidade tem quebrado nações, ou a falta de paternidade tem destruído famílias. E o inimigo, o nosso adversário, ele tem atacado desde a infância a concepção das crianças a respeito de pai e mãe. A gente percebe isso na vida de Moisés, né? Eles queriam matar os meninos naquele tempo. No tempo de Jesus não foi diferente. Queriam matar os meninos, ou seja, impedindo de se recriar, enfim, ou de dar a continuidade na família sendo menino. Bem, o inimigo tem atacado e tem feito um grande estrago na sociedade brasileira por falta do quê? Por falta de paternidade. A crise de identidade é uma realidade que cresce a cada dia em nossa sociedade e a tão falada ideologia de gênero contribui ainda mais para que essa geração tenha uma perda de identidade. Mas eu falando tudo isso para introduzir, talvez já falei demais, eu quero dizer que o pai ele tem um grande papel na sociedade, dentro de casa, nos negócios, nos 7 montes que norteiam a sociedade. Os pais, eles são influenciadores, né? Há algumas áreas na vida das pessoas em que a paternidade, boa ou ruim, ela deixa uma marca terrível, uma marca de destruição. Mas eu e você que estamos assistindo esse bate-papo hoje aqui, francamente, né, nós vamos lembrar de algumas coisas que a palavra nos ensina. E eu e você, pai, vamos cumprir nosso papel de agora em diante de dados tão difíceis, fazendo o nosso papel como pai. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui essa noite é que a gente precisa mudar é a identidade, ou seja, um pai que ministra o seu filho com amor, com ternura, declarando o melhor de Deus sobre ele, esse filho nunca terá crise de identidade. Olha só, lá em 1 Reis 19:19, a Bíblia diz que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ou seja, Elias gerou identidade naquele futuro profeta. Elias demonstrou qual era a identidade, ou qual seria a identidade de Eliseu. E o profeta Elias, sabendo disso, foi até Eliseu e lançou sua capa, dando a verdadeira identidade que Deus tinha para ele. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, lá em 2 Timóteo 1,6, ele diz o seguinte, né? Paulo deixou claro qual era o caminho que Timóteo tinha a seguir. Segundo ponto nessa noite que nós precisamos para gerar identidade como pais, como homens de Deus que querem que a nossa família seja bem-sucedida, é a questão da autoestima. 1 Timóteo 4,14 diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profeta, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo, um dos maiores exemplos que temos de pai espiritual, sempre aumentava a autoestima de seu filho Timóteo. Em outra ocasião ele também fala sobre isso. Timóteo, olha quem você é, Deus tem um plano na tua vida. O primeiro base bíblica que falamos aqui, né, o Mateus 3,17, disse algo parecido com isso. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Terceira situação que eu quero deixar clara aqui para você, é que um pai, ele gera segurança pessoal. Olha o que Mateus disse ali,
Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Outra situação que nós vemos a Bíblia falando de segurança pessoal é o livro de Gênesis 22, de 7 a 8, onde tem a história ali de Abraão ao sacrificar o seu filho, né, dá uma palavra de segurança para o seu filho. Deus vai providenciar o cordeiro, ou seja, fica tranquilo, meu filho, está tudo sob controle. O pai gerando segurança no filho. O pai, um dos seus papéis é provisão. O pai é uma fonte a jorrar. Ei, pais, nós precisamos fazer isso nessa geração. Os pais são provedores por excelência. Segundo a Reis 2:9 diz o seguinte: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ou seja, ele supriu aquilo que estava por vir. E mesmo sendo muito difícil esse pedido, como o próprio Elias falou, supriu a necessidade de Eliseu. E eu quero caminhar para o final aqui, falando de mais uma situação que nós pais precisamos fazer, gerar, né? É a cobertura e proteção. Moisés é um grande exemplo disso, quando ele intercedeu pela vida de Josué para que ele tivesse vitória. E Josué foi muito bem sucedido. Com o tempo, você leia lá Êxodo 17:10. Então, rapidamente recapitulando, nós pais somos influenciadores. Influenciamos a identidade dos nossos filhos, influenciamos na sua autoestima, influenciamos na sua segurança pessoal, influenciamos na provisão e influenciamos em cobrir e proteger nossos filhos. Eu quero encerrar esse francamente dizendo que para que venhamos ter filhos bem-sucedidos, precisamos cobri-los de oração, dar proteção. Talvez alguém que me escuta aqui, já caminhando no final, possa dizer assim: ô Luciano, ô pastor, eu não tive nada disso, eu não tive um pai em casa. Eu estou na vida do jeito que eu estou porque não tive ninguém para me cuidar, para me proteger, para me cobrir, para me prover quando eu precisava. Deixa eu dar uma palavra de Deus para a tua vida e encerrar esse momento. O salmista lá no Salmo 68, 5 e 6, ele diz o seguinte: olha que coisa linda. Se você não teve esse pai, hoje eu te apresento um pai. Um pai que quer te abraçar, quer te cuidar, quer prover, quer influenciar na tua vida. Ele diz o seguinte: mesmo que alguns não tenham tido a bênção de um lar com uma paternidade sadia, Deus se propõe a suprir também essa necessidade, dizendo que Ele é o pai dos órfãos. Eu não tive pai, Ele é o teu pai a partir de agora. Assuma, entregue a tua vida para Ele. E ele diz o seguinte: pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Eu não sei como foi o teu passado, eu não sei se te faltou paternidade, eu tive isso, eu sei como é que é, mas muitas pessoas nessa geração não tiveram paternidade. Existe um pai de órfãos que quer te adotar nessa noite e dar uma nova história para a tua vida. Sabe, para de dizer: eu não tive, não aconteceu comigo. Deus tem uma nova história para você. Sabe, corra para debaixo da proteção, corra para debaixo do cuidado de Deus, porque grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Não importa como foi teu passado, importa é o que Ele vai ser daqui para frente, no momento que você entregar a sua vida a Ele e dizer: não, eu quero uma nova história. Deus quer ser o teu pai a partir de hoje. Amém? Deus te abençoe. Cremos que Deus tem grandes coisas a fazer nessa geração, através da minha vida e da tua vida. Até a próxima.